tem tática, não tem estratégia. Tudo aí, jogou bem? É ótimo. Essa é a sua opinião. Pô, acho que você tem tudo pra ser um bom treinador. Fala galera, aqui é o Gabriel e estamos iniciando mais um episódio do Sem Tática. Eu e meu mano já fala já. Salve galera, beleza? Hoje a gente vai falar aí de um tema bem subjetivo, aqueles temas de conversa de bar. Então quem que é melhor, Lewandowski ou Benzema? Cara, como eu propus o tema que eu já quero começar deixando algumas coisas bem claras aqui, né? Se fosse pra contratar pro videogame, sem dúvida nenhuma, eu preferiria o Lewandowski. Mas enquanto eu refletia, eu acho que o Benzema é mais completo e que ele só tem a imagem dele queimada por alguns pontos. Eu diria que ele é um 9 melhor que o Lewandowski. E ainda pega a opinião do Lukaku, que ele não só é melhor, como ele tá, digamos, um patamar à frente dos 9 que a gente tem na geração atual. É engraçado, né, cara, que se você olhar pelos números, o Lewandowski ele tem uma boa vantagem de gols ali, mas quando você olha para prêmios individuais, a vantagem é muito maior, né? Então o Benzema ele tem muito poucos prêmios individuais, enquanto o Lewandowski tem vários. E aí pesa pro Benzema também um pouco do que você falou, né, do fato dele ter ele é mal visto pelas pessoas, pelo caso que ele tem envolvido aí com o Valbuena, mas também tem uma outra coisa que pesa muito contra ele, é que durante muito tempo ele atuou do lado do Cristiano Ronaldo, né? Então ele nunca foi um cara que chamou muita grife pra ele, porque do lado dele tinha simplesmente o cara que sempre brigava ali pra ser melhor do mundo. E isso acho que acabou também diminuindo um pouco aí do que poderia ser a carreira do Benzema em termos de títulos individuais, né? De conquistas individuais. Esse era o primeiro ponto que eu queria levantar, né? É que geralmente o 9 de um time ele é a referência ofensiva para você poder ali destruir, marcar os seus gols, tá, fazer a finalização. Ele é o cara que você sempre vai procurar para que ele finalize a jogada e tudo mais, etc. E esse não é o caso do Benzema ao longo da carreira dele inteira. Porque, como você falou, ele era o parceiro do Cristiano Ronaldo, né? E não só um jogador que briga por bola de ouro, mas é uma máquina de fazer gols e um dos melhores jogadores de todos os tempos. E isso acabou ofuscando muito ele. Só que aqui também, nesse ponto, além de fazer essa defesa do isso vai acabar puxando os números do Benzema para baixo, eu acho que um outro ponto interessante de colocar é o seguinte, que exatamente ele ter feito essa função de ser o suporte do Cristiano Ronaldo revela muito do quanto ele é completo, por exemplo, para executar funções que o Lewandowski talvez não conseguisse executar, né? Essa de, por exemplo, ser ele o cara que vai chamar a marcação para deixar o Cristiano Ronaldo livre e numa condição melhor para finalizar. Essa de ser o cara que vai receber a bola, em vez de ajeitar para a própria finalização, ele vai ter que ajeitar ali para o Cristiano Ronaldo finalizar a jogada. Entre coisas como vezes que ele vai ter que fazer um pivô monstruoso, outras vezes que ele vai ter que fazer um jogo ali onde ele literalmente fica só chamando fisicamente um ou dois jogadores para marcar ele, o Cristiano Ronaldo poder se movimentar mais livre e tudo mais. E são coisas que, para a maior parte das pessoas que estiver assistindo o jogo, vão fazer parecer ele um atacante ruim, um jogador ruim. Mas na verdade ele tá fazendo um puta trabalho para que o Cristiano Ronaldo possa brilhar ainda mais, tá ligado? O Benzema, ele acaba sendo aquele cara que é o trabalhador invisível, né? Então, se você voltar no tempo e ver os gols do Cristiano Ronaldo pelo Real Madrid, você vai notar que a movimentação do Benzema é sempre de abrir espaço, como o Gabriel falou. Isso daí é muito importante, por quê? Porque o jogo, né? O jogo ele é feito hoje em dia de espaços, então quem ocupa melhor os espaços que leva vantagem nisso. Então, quando você tem um cara como o Benzema, que ele abre espaço, que ele permite que o finalizador, o melhor finalizador da equipe chegue para fazer o gol, né? Acho que acaba ajudando muito e deu um up muito grande na carreira do Cristiano Ronaldo, tanto é que, assim, o Cristiano tem muitos gols, né? E, claro, ele foi evoluindo como centroavante dentro do Real Madrid, porque ele chega mais como um ponta, e eu acho que o Benzema talvez ele acaba perdendo um pouco nisso. E aí, outro ponto que não pesa pro Benzema, digamos assim, mas que acaba diminuindo um pouco aí, o caso dele é que, assim, por mais que ele tenha essa questão na França, etc., o Lewandowski é um cara que na Polônia ele é a principal estrela, né, da Polônia. E o Benzema, mesmo que ele estivesse jogando pela França, ele ainda teria que disputar holofotes ali com o Griezmann, teria que disputar holofotes com o Mbappé agora, entendeu? Então o Lewandowski sempre vai ser o principal jogador da seleção dele, porque ele joga na Polônia, que é um time sem tradição nenhuma no futebol, enquanto o Benzema sempre ia ter um time muito mais forte para poder brigar na Copa do Mundo, poder brigar em competições de seleções, etc. Mas ele nunca ia ser, assim, dificilmente, ou não tão frequentemente, ele seria o cara da França, né? Cara, eu acho que assim, a gente tem que colocar algumas questões aqui também pra diferenciar o seguinte, nesse ponto que você tá falando aí de o Benzema, ele não é o cara que chama a atenção, né? Se a gente parar pra analisar as estruturas que os dois caras estão acostumados a receber, a gente tem que o Lewandowski, por exemplo, ele sempre foi, digamos, a peça principal dos times em que ele jogava. Então mesmo quando ele jogou no Borussia Dortmund, por exemplo,
em termos de finalização de jogada, ele ainda é a peça principal. Ele não é um jogador secundário para fazer uma construção de jogada, né? Então, na seleção que ele joga, ele é o jogador principal e numa seleção que não tem nenhum jogador próximo do nível de futebol que ele joga. Então, isso faz ele brilhar muito mais. Quando você pensa nele no Borussia Dortmund, o mesmo esquema. De novo, a gente tem toda uma estrutura e naquele Borussia Dortmund, inclusive, muito mágico do Klopp, a gente tem uma estrutura muito ofensiva, muito agressiva, muito veloz, que vai criar muito espaço para o Lewandowski poder brilhar como um bom 9. E ao mesmo tempo, por exemplo, quando ele vai para o Bayern de Munique, novamente, ali no Bayern de Munique ele ainda tem uma vantagem melhor ainda, que é, ele não tem uma competição de holofote de, digamos, mega jogadores de ataque para poder disputar a atenção com ele. Porque, por exemplo, se a gente analisa o Bayern de Munique em mega, entre aspas, tá? Mega jogadores de ataque, a gente tem só o Thomas Müller, que é um jogador muito constante, inclusive é um jogador que tem pouquíssima mídia pro futebol que ele entrega e com a regularidade que ele entrega. É verdade. E aí o Thomas Müller, ele faz um papel semelhante ao que o Benzema faz quando quase toda a carreira dele, né, jogando com o Cristiano Ronaldo, por exemplo, que é o de ser o cara que faz o possível para que o Lewandowski brilhe muito, ou no caso do Benzema, para que o Cristiano Ronaldo brilhe muito. E aí isso acaba tirando muito a mídia do cara, né? Porque, por exemplo, ninguém pensa no Müller como mega craque, mas assim, o que esse cara joga é brincadeira. E aí isso acaba pesando demais. E uma outra coisa também, já que eu acho que é por fora, acaba correndo aí pra queimar a imagem do Benzema, e eu acho que as pessoas acabam subestimando ele por isso, é o videogame, né? Porque muita gente, principalmente aqui no Brasil, vai ter contato com futebol europeu e tal, etc., em mais detalhe, com mais intimidade, por meio do FIFA, do PES da vida. E óbvio que no videogame, um jogador como o Lewandowski é muito melhor, porque ele é um jogador com muito mais rápido, bem mais habilidade para fazer o drible, entendeu? É um jogador que, em termos de videogame, acaba caindo muito melhor, né? O Benzema é um jogador mais lento, mais de que consegue ter uma visão melhor ali naquela região ali da grande área para poder criar uma jogada, para fazer um bom pivô, etc. Coisas que no videogame não vão ter nenhum destaque, né? Isso que você citou é bem importante, é bem sintomático, né? Quem jogou aí FIFA 18, FIFA 19, talvez o FIFA 20 ainda, vai lembrar que, por exemplo, na narração do Thiago Leifert, ele até brinca, né, quando você pega o Lewandowski, que é o jogador mais bugado do FIFA. Porque o que tem de bug do Lewandowski, quem joga a versão para PC talvez não veja muito, porque ela é uma versão mais redondinha. Mas se você joga a versão para console, tem muito bug envolvido com o Lewandowski, né? Você pode até pesquisar no Google depois, se você quiser. E aí o Lewandowski, como ele é um jogador muito mais de finalização e um cara que ganha muito mais holofotes, ele acaba sendo realmente um cara que tem um overall muito mais alto do que o Benzema. Isso daí acontece, cara, não só pelos holofotes, mas até pela própria escolha da publisher do jogo, né, que é a EA. E tem vários outros jogadores, por exemplo, que, enfim, às vezes eles têm uma característica muito boa no mundo real, mas que no videogame você vai olhar e, cara, assim, o característica do boneco é lixo, entendeu? O Coutinho mesmo teve a temporada que ele tava jogando muito bem no Liverpool e o long shot dele era péssimo, sendo que ele fazia vários gols de fora da área, né? Então, fica aí nosso disclaimer de reclamação do FIFA. Vamos fazer essa crítica aí. Mas é interessante, cara, que se você olhar por números de carreira mesmo, só pra você ter uma ideia aqui, o Lewandowski, ele tem 630 jogos, tá? Por clubes, e ele tem 459 gols e 128 assistências, né? Isso daí são números bem relevantes, no caso do Lewandowski, daí cerca de 587 participações em gols. E o Benzema, ele tem 345 gols e 170 assistências em 707 jogos, tá? Isso só falando de clubes, não envolvendo seleções. E daí também uma participação de mais ou menos uns 515 gols. Mas o Lewandowski participa mais em menos jogos, né? Só um adendo aqui, obviamente, né, galera? A gente sabe nessa reflexão que o Lewandowski é um jogador que ele conseguiu já ganhar a bola de ouro, né? Então, a gente tem ciência disso. E principalmente por isso, né? Que pra você ganhar uma bola de ouro, eu diria principalmente de 2010 pra cá, você precisa geralmente ganhar uma Champions e você precisa ser o protagonista, principalmente em termos ofensivos, da sua equipe. A gente não tem, é muito raro ter algum jogador com características mais defensivas ali num bom ranking da bola de ouro, tá? E com chances reais de ganhar. Geralmente só jogadores que jogam ali, digamos assim, um futebol caracterizado por gol, pelo menos para fazer ali o passe final do jogo, costumam competir. A exceção mais recente que vem na minha cabeça agora, não sei se já tem alguma coisa para acrescentar nisso, é o Van Dijk lá do Liverpool, porque 1 ou 2 temporadas atrás ele pegou um ranking bom. Mas eu duvido muito que ele teve chances reais de ganhar em algum momento. O próprio Kanté, que nessa temporada o pessoal fala muito aí da possibilidade ele levar a bola de ouro ou não, né? Se ele vai brigar, se ele não vai. Pra mim, o Kanté tem que levar a bola de ouro. Tá vendo? Eles acabam sendo muito injustiçados, porque depois que o Messi e o Cristiano Ronaldo começaram a jogar, eles apresentam números tão astronômicos assim, que você não
não tem como eles acabam ofuscando outros bons jogadores, né? Então outros jogadores fizeram boas temporadas ao longo dessa última década, mas eles não levaram porque o Messi e o Cristiano Ronaldo estavam lá fazendo muitos gols, dando muitas assistências, né? Então o Ribéry, por exemplo, é um cara de ataque que ele fez uma temporada muito boa, mas muito decisiva, mas ele não tinha os números que o Messi tinha, né? Então ele não levou. O próprio Messi tinha temporadas onde ele estava muito bem, mas ele acabou não levando. E aí acho que o jogador que levou mais recentemente aí, de uma maneira bem injusta, né? Mais pela história e pelo contexto geral do que pelo desempenho em campo, foi o Modric. Mas os casos como o Modric, na última década, são pontos fora da curva, né? Porque não é mais na década passada, por exemplo, na década de 2000, onde, por exemplo, um zagueiro ganhou. Acho muito difícil hoje em dia um cara de zaga ou um meio campo mais defensivo levar uma bola de ouro para casa, né? E como o Benzema é um cara que ele até entrega um número razoável de gols ali, mas muito abaixo do número do Lewandowski, né? E ele não é uma figura muito amável, é difícil que quando você pega uma temporada como a do Lewandowski, que marca 50 gols, e você pega uma do Benzema, que marcou 30, você não aponte o Lewandowski como centralmente melhor, né? E o Benzema ele é um cara que trabalha muito mais ali ao que o público comum não vê, né? Porque quem analisa o jogo acaba percebendo os espaços que o Benzema gera, mas quem não analisa não vê, né, cara? Parece que até que ele tá sumido em campo às vezes. E é assim, um outro negócio que eu queria comentar, pra mim, né, como eu já deixei claro, que ele tem medo de dar a opinião dele, mas eu já deixei claro, pra mim o Benzema é o mais jogador, ele é mais completo. Óbvio, se eu tivesse contratando no videogame, eu preferiria contratar o Lewandowski. E óbvio, se eu tivesse que contratar algum outro 9 e tudo mais, etc. Pra mim, o melhor 9 do mundo hoje, nesse momento, quando você põe o cara em campo e o que ele vai te entregar, pra mim é o Lukaku. Eu acho que hoje o Lukaku entrega mais, inclusive, que o próprio Lewandowski. Então, se eu tivesse que contratar, né, sem considerar a idade, nem nada, e tivesse só uns 100 milhões de euros, eu iria tranquilo no Lukaku, né? Já que, por exemplo, o Haaland da vida, que é muito mais jovem e vai ter uma linha de tempo muito maior para entregar, vai custar com certeza muito mais que 100 milhões de euros. Então, para mim, o melhor centroavante hoje, pelo que entrega em campo, é o Lukaku. Mas, se eu fosse fazer um comparativo contra o Lewandowski, que hoje é o 9 que talvez tem mais mídia no mundo, né, do futebol, acho que não tem nesse momento nenhum 9 com mais mídia do que ele, eu ainda acho que o Benzema, por exemplo, é mais jogador que o Lewandowski. Então, eu acredito, por exemplo, que o Lewandowski não conseguiria entregar o que o Benzema entrega se a gente pedisse a mesma coisa para ele, ao mesmo tempo que eu acho que se a gente criasse um time ali, um sistema ofensivo em torno do Benzema, ele conseguiria entregar muito próximo do que o Lewandowski entrega. E vale comentar também a disparidade técnica dos times desses dois caras dentro das suas respectivas ligas. Opa, passando aqui no meio do programa, só para avisar que você pode ficar à vontade de seguir a gente lá no Instagram, tá? No @SemTáticaPodcast. E outra coisa, estamos em todas as plataformas de podcast e se tu não achar em alguma, é só avisar que eu vou colocar e a gente vai passar até lá também. Se você estiver vendo no YouTube, dá uma moral dando like aí, meu parceiro. E se não for pedir demais, compartilha com alguém aí o programa. Tamo junto, valeu? Voltando... Se você olhar o mapa de calor dos dois jogadores, você vai ver que o Lewandowski ele tá sempre jogando muito mais centralizado, né, nas áreas centrais ali, enquanto o Benzema ele atua muito mais pelos lados. Isso, assim, ele atua pelos lados, mas também preenche bem o meio, né, então isso já dá muito conta do tipo de característica que cada um dos dois centroavantes tem. Eu acho que, se fosse para comprar, né, o centroavante ia depender muito aí do tipo de esquema que eu ia querer montar, porque, por exemplo, eu não consigo ver hoje o Lewandowski, ele... vamos supor, atuando no mesmo esquema que o Liverpool tem hoje, vamos supor, né? Então, se você tirasse o Firmino ali e colocasse o Lewandowski, eu não consigo ver o time entregando a mesma coisa. Mas se você tirasse o Firmino e colocasse o Benzema, eu acho que daria pra ter ali manter o nível, entendeu? Sem mudar o sistema, só mantendo o esquema que tem hoje. E aí é o mesmo raciocínio que eu levo. Eu acho que o Benzema ele pode entregar melhores participações e mais situações de jogo, mas eu acho que dentro da área ali, o Lewandowski, ele é muito mais mortal que o Benzema, né? Pelo menos essa impressão que eu tenho, até pelo número de gols que o Lewandowski marca. Mas claro, a análise fica muito poluída do Benzema, porque o cara atuou durante muito tempo com o Cristiano Ronaldo do lado, e aí você pensa o seguinte, o Cristiano Ronaldo fazia uma média de 40 gols, 50 gols por temporada, enquanto o Benzema fazia uma média de 25, 30 gols. Então eu acho que o Benzema, ele, de fato, é um centroavante melhor do que o Lewandowski, quando você olha o todo, né? Agora, se talvez fosse uma questão muito mais de finalização, eu acho que a finalização do Lewandowski é muito mais apurado. Não, aí nesse ponto eu concordo 100%, cara. Inclusive, por exemplo, tem coisas que o Lewandowski vai entregar que o Benzema não vai conseguir entregar. Então, por exemplo, o Lewandowski consegue te entregar uma puxada de contra-ataque muito mais mortal e veloz, né? Inclusive, o Lewandowski consegue, por exemplo, acompanhar o ritmo de corrida dos parceiros de ponta dele.
E, tipo assim, não são qualquer parceiros, né? A gente tem ali jogadores extremamente velozes. Quando você puxa ali a média dos melhores jogadores, você vai ver que eles destoam em velocidade. Por exemplo, o Gnabry da vida, o próprio Sané. E são jogadores que eles conseguem não só correr, como eles são muito habilidosos, né? Isso chama também muita atenção. Mas eu queria propor aqui uma reflexãozinha sobre o Benzema, que é o seguinte, eu diria que pra eu resumir assim, por que eu acho o Benzema melhor, vamos puxar ali os anos ouro do Bomba Pet, né, da vida ali de 2010 pra trás, que a gente vai ter, não sei se você vai lembrar, mas era muito característico quando você queria montar um mega time, né? Hoje em dia, quando você quer montar um mega time, você costuma puxar ali um 9 e 2 pontas, né? Geralmente ali, um cara centralizado com 2 pontos correndo pelos lados. Só que naquela época, quando a gente queria montar um mega time, não era esse tipo de ataque que a gente montava. A gente costumava montar ali um ataque composto de 2 atacantes, sendo um deles um 9 ali um pouco mais, digamos ali, finalizador, né? Mais travado, bom de cabeça, mais puxado na força, digamos assim. E ali um outro cara, né? Mais habilidoso, talvez com um pouco mais de velocidade, que consiga mais dar ali a primeira finalização para liberar um rebote para esse 9 ali, primário e tal. E aí um ataque que eu lembro bem característico por combinar isso daí é o Império do Amor, né, no glorioso Mengão ali na época de 2009, 2010, que a gente tinha o Adriano fazendo esse papel de 9 e o Wagner Love fazendo esse papel ali de um segundo atacante e tudo mais. Acabou. Já tá desvirtuando já. E aí eu diria que por que eu gosto tanto do Benzema? Porque pra mim ele consegue executar com, digamos assim, num nível muito alto as duas funções. Ele consegue ter tanto esse 9 da força física que ele mesmo vai finalizar, quanto esse segundo atacante ali que vai dar ali, digamos, o primeiro passe, vai liberar um rebote, talvez aliviar a marcação e tudo mais. Não, eu concordo com você. Eu acho que o Benzema ele entrega nas pontas ali, né? Nas posições de ataque, ele entrega muito mais do que o Lewandowski. Ele pode fazer muito mais. E, assim, isso vai potencializar muito caras como o Mbappé, potencializou durante muito tempo o Vinícius Júnior, né? O Vinícius Júnior Rio Grande, nos bons jogos que o Vinícius Júnior fez no Real Madrid, o Benzema ele participou muito ativamente, criando espaço. Então você vê que ele é um cara que ele melhora os jogadores em volta dele, né? Ele é um cara que aumenta a capacidade dos colegas de equipe dele. Agora o problema é, né? Ele perdeu muito tempo na seleção, ele tem 33 anos, então ele pode jogar ainda mais uma Copa, né? Que é de 2022. E eu não sei se ele vai jogar, por exemplo, a próxima numa seleção que tem uma geração muito boa, atual, e que tem uma geração que está para vir também muito boa, né? E eu não consigo lembrar agora de cabeça ninguém na França que tem as características que o Benzema tem. Para a verdade, eu não consigo pensar em muitos atacantes do mundo que tem as mesmas características que o Benzema tem, né? Porque hoje em dia os centroavantes eles são muito específicos, né? Eles são muito especialistas numa única função. Eu acho que se desse aí para pensar num cara, talvez fosse o Harry Kane. E, sei lá, antes que alguém fique pistola, né? O Harry Kane, ele marca muitos gols, mas ele também dá muitas assistências, tá? Vocês podem procurar as estatísticas dele. Você vai ver que, se eu não me engano, na Premier League atual, ele inclusive foi o cara que mais marcou e o segundo que deu mais assistências, ou foi o cara que também deu mais assistências, tá? Então, o Harry Kane tem uma carinha ali, um quê de Benzema, apesar de ter umas características um pouco diferentes, né? Não, já, antes de seguir um pouco mais, aproveitando que a gente citou aqui o Império do Amor, num top 10 de ataques históricos e lendários, o Império do Amor fica em qual posição do top 3? Mas que filho da puta, olha aí, veja você. Ah, cara, eu acho que o Império do Amor só perde ali pro trio MSN, né? Porque o Império do Amor era uma dupla ali carismática. Cara, o Império do Amor era uma máquina, cara. Mas, brincadeira à parte, eu acho que fica muito nisso daí que tu tá falando, porque é o seguinte, primeiro de tudo, cara, só pra quem tá ouvindo, né, e quem seja aí de uma geração mais nova e tudo mais, talvez não tenha noção do quanto o Benzema ele é grande em termos de futebol e bom, mas percebam que a gente tá colocando o Benzema aqui numa discussão como um dos melhores 9s do mundo hoje, sendo que a geração dele já passou, né, o Benzema ele deveria estar agora em decadência de carreira ali, procurando já um clube menor pra ele ir, porque a geração dele já passou, a gente tem uma nova geração de novos jogadores ali surgindo, caras ali da idade do De Bruyne pra baixo, por exemplo, né? Tipo De Bruyne, Mbappé, Haaland, talvez até o próprio Neymar e tal, que é, digamos, essa geração que começou a brilhar ali de 2015 pra frente. Né? O Benzema é da geração anterior, e ainda se ele entrega um alto nível, né? E outra coisa pra colocar é isso daí que eu já falou, né, mano? Que é quando você pensa, por exemplo, e legal, a França já tá renovando, inclusive, essa geração, né? A gente tem, a geração da França já vem de 2 gerações muito poderosas e muito forte seleção. Só que a gente tem o seguinte, né? Em termos de 9, a França não
não teve frutos novos aí pra colher, né? Eu não consigo puxar de cabeça aqui nenhum 9 bom da França. Quem a gente teve, geralmente começa a referência aí de 9 nessa época recente seria o Giroud. Só que assim, né? Como já diria o próprio Benzema, é como comparar uma Ferrari com um carrinho de kart. Porra! E olha que o Benzema foi gentil com o Giroud nessa declaração, hein, cara. Ele mesmo disse. Mas brincadeiras à parte, eu acho que o Benzema ele chega pra resolver uns problemas aí da França, cara. O Giroud passou na Copa e ele não conseguiu marcar um gol, cara, durante a Copa do Mundo com a França, né? E a França acabou levantando um caneco aí. Então, sem falar que também a seleção da França, às vezes, ela parece meio que sem vontade de jogo, parece que eles estão tão confiantes no futebol deles, que eles acham que pode marcar a qualquer momento, e aí talvez o Benzema acabe quebrando um pouco disso, né, porque ele tava de fora, ele vai querer ganhar, ele quer levantar os títulos e etc. Então, eu acho que o Benzema, ele agrega muito a seleção da França. Não consigo pensar agora em ninguém, francês ou não, tirando o Harry Kane aí, que tem uma característica bem próxima do Benzema, que, tipo, é matador, mas também constrói jogo. E eu acho que o Lewandowski ele vai ficar sempre marcado como aquele cara que poderia ser de outra nacionalidade para aí sim ele brigar assim, em cenário internacional por seleções, né, cara? Porque ele é, pela Polônia, aí, o maior artilheiro do país, né? Ele vai ser durante muito tempo. Ele já chegou a estar aí entre os 10 do mundo todo. Mas, claro, é tipo a seleção polonesa, para ela, uma conquista é chegar para jogar uma Eurocopa, chegar para jogar uma Copa do Mundo, né? Isso é o máximo que dá para sonhar com a seleção polonesa, que não é o caso do Benzema na França. Tá bom. Hoje, pra gente poder fechar aqui essa conversa sobre Benzema e Lewandowski, eu tenho 2 perguntas pra tu. Então, a primeira pergunta é a seguinte. Primeiro, né, tu definir aí quem tu acha melhor e por quê. Dá ali o teu final. E a segunda, ou melhor, né, reformulando já por completo. Esses 2 jogadores ainda têm potencial pra ir buscar uma bola de ouro até a aposentadoria deles? Então, essas 2 perguntas aí pra tu. Tá, vamos lá. Eu acho o Benzema melhor que o Lewandowski. Eu acho ele mais completo no ataque. Então, não tem, acho que nem muita discussão nisso. Eu gosto muito do Lewandowski, eu acho ele até um cara bem carismático. Eu gostava muito dele no Borussia, mas quando você compara ali tudo que se entrega em um ataque, né, tudo que se pode entregar no ataque, eu acho que o Benzema é mais completo. E, cara, eu não vejo o Benzema ganhando uma bola de ouro, a não ser até mesmo pelo contexto que ele está envolvido do Real Madrid, né? Porque os jogos de seleção são menos jogos na temporada, com certeza. E o Real Madrid tá aí passando por momentos turbulentos, né? O Zidane sai, não sabe quem que vai vir. Alguns jogadores já estão em decadência física, como o Modric, o Toni Kroos. Algumas promessas ainda não estouraram, né? O Vinícius Júnior ainda é muito inconstante, o Rodrigo também. Então eu não consigo ver o Benzema, porque ele não vai sair do Real Madrid, né? Não se tem nenhuma conversa para ele sair do Real Madrid. Então eu não consigo ver ele no Real Madrid levantando uma bola de ouro. A não ser, claro, que ele faça aí uma Copa do Mundo estupenda ano que vem pela França, né, se ele for convocado, ou se ele faz, sei lá, uma puta Euro pela França, aí de repente, quem sabe, né, mas eu acho muito difícil, cara, muito difícil. Ainda mais pensando que nessa temporada tem caras como o Kanté, como o Lukaku, como o De Bruyne, que vão brigar, por exemplo, para a Copa do Mundo, e também vão jogar a Eurocopa, né, acho que estão ali um passo à frente do Benzema. Mas aí, quem que você acha que é melhor dos dois? Acho que você já falou, na verdade, que é o Benzema. Mas quem que você acha que pode ainda brigar ou não por uma Copa, por uma bola de ouro? Eu acho que o Lewandowski tem muito mais possibilidade de levar. Inclusive nessa temporada, né, nesse ano. Assim, só separar, tá? Eu também gosto muito mais do personagem Lewandowski. Acho bem mais legal, assim, o estilo de jogo dele, um jogador mais rápido e tudo mais. Apreciar ou entender o futebol do Benzema exige bem mais paciência, bem mais interpretação de jogo. Então isso acaba talvez ele tirando um pouco do entretenimento da coisa. Então eu também gosto muito mais do Lewandowski, assim, da imagem e tal, etc. E aí uma coisa que eu acho que vale comentar também, eu concordo 100% com o que você falou, muito difícil pro Benzema ir buscar uma bola de ouro. Talvez ali em anos anteriores e tudo mais, ele não tivesse sendo coadjuvante, ele teria bem mais chance de conseguir fazer isso. Só que eu acho que é muito mais provável que o Lewandowski consiga brigar até pela força que o time dele tem, né? O Bayern de Munique com o elenco que ele tem, se você parar pra pensar as idades, etc., vai conseguir brigar ali tranquilamente por Champions por pelo menos mais 1 ou 2, talvez até 3 temporadas. Então isso dá a possibilidade do Lewandowski pegar artilharia de Champions, do Lewandowski fazer viradas épicas de jogo, enfim, fazer gol antológico. Isso dá muito mais mídia, né? Visibilidade pro cara poder conseguir a bola de ouro. Então acho que pra mim fecha aí. O Benzema, pra mim, não consigo vislumbrar, né, a possibilidade dele pegar a bola de ouro ainda, porque eu acho que o que ele vai conseguir entregar vai estar muito longe do que ele poderia entregar ainda no auge. Além de que tem outros jogadores na frente, né, como você já citou, Kevin De Bruyne, Lukaku, o próprio Lewandowski, que pra mim tá mais na frente e tudo mais.
E a minha opinião sobre o Benzema é melhor, é muito mais analisando a carreira como um todo, do que necessariamente o que o cara consegue destruir sozinho ali, né? Se der a bola pra ele, ele consegue destruir o jogo sozinho. E é isso. Mas claro que o Benzema fez gol em final de Champions, né? Eu acho que o Lewandowski nunca fez. Até onde eu sei, o Leva nunca fez o mesmo. Ele teve a oportunidade de fazer naquele jogo contra o PSG, mas ele acabou passando bem em branco e tal. Bom, galera, hoje a gente fica por aqui, então até o próximo episódio. Fiquem atentos aí, né, pra procurar entender o que é um ataque de verdade. Então joga no Google aí, Império do Amor, e você vai ver o que é um ataque de alto nível de fato, um ataque histórico. No mais, beijo do pai. Falou! É isso, galerinha. Valeu. Se você acha que, enfim, o Lewandowski é melhor que o Benzema, ou você concorda com a gente, manda lá no Instagram pra gente conversar. Valeu.